Olá, queridos, que alegria te encontrar aqui mais uma vez. Esse é o meu canal, sou o Pastor Márcio Santos, um espaço feito para abençoar a sua vida através do conteúdo da Bíblia. Estamos aqui juntos, cada vez com um propósito específico. E estamos lendo o livro de Jó, descobrindo princípios espirituais para uma fé inabalável. Se você reconhece que precisa fortalecer a sua fé num tempo como esse, você está no lugar certo. Então assiste esse episódio. Se você pode também, comenta bastante, interage e manda pelo menos para 10 pessoas que precisam ouvir o que vai ser dito hoje. Jó capítulo 4 e capítulo 5. Você pode abrir a tua Bíblia, vamos ao estudo. Antes de mais nada, eu quero que você possa se inscrever aqui, passar por aqui, não se inscrever, não é de Deus. Então se inscreve agora, faz parte dessa família, interage muito e vamos aprender com o Senhor. Jó capítulo 4 e capítulo 5. Nós vemos aqui que nesse capítulo 4 a primeira resposta de Elifaz, um dos amigos de Jó. O Temanita, amigo mais velho entre aqueles três que estavam ali, um teólogo experiente. Quando isso aconteceu? Após 7 dias de silêncio e após o lamento de Jó, os amigos ouvindo Jó, todo o discurso de Jó do capítulo 3, esse capítulo está disponível aqui no meu canal, se você não assistiu, assiste lá. E qual o tom dessa fala desse amigo? Começa suave, do verso 2 ao 6 ali, um tom suave, mas torna-se acusatório ali do verso 7 ao 11. E termina presuntivo, do verso 8 ao 27. Isso também nos ensina sobre o nosso posicionamento diante das adversidades. Nós passamos, ou mesmo pessoas próximas de nós. Nós precisamos ter cuidado com o nosso discurso. Não adianta a gente começar com um tom suave e terminar com um tom presunçoso. Nós precisamos manter a humildade. Deus ama o coração quebrantado, Deus ama o coração humilde. Qual o erro central aqui? A teologia da retribuição. Quando nós pensamos que Deus ele retribui um castigo por nossos erros, nossas falhas, ou quando atribuímos as coisas erradas que acontecem na nossa vida e a gente fica atribuindo a algum erro, a algum pecado existencial. E sofrimento é igual a pecado oculto, Quantos de nós não pensamos assim? Isso é um pensamento equivocado, teologicamente falando. E a gente vai descobrir aqui, versículo a versículo, nesses dois capítulos, capítulo 4 e capítulo 5, quais são os princípios que fundamentam a nossa fé. Primeiro está no verso 7 do capítulo 4. Se você pode acompanhar comigo a leitura, diz assim: pense bem, acaso os inocentes morrem quando os justos foram destruídos? Olha o que esse amigo de Jó está falando. Lembra-te, quem pereceu sendo inocente? É uma pergunta bem, às vezes, maldosa, A experiência passada não é prova absoluta de culpa. A gente precisa ter a liberdade na nossa mente do peso da culpa e também parar de achar que todos os problemas da nossa vida estão atrelados a algum erro. A experiência passada não é prova absoluta de culpa. Fé inabalável não aceita que sofrimento é igual a punição automática. Quem tem uma fé no Deus dessa Bíblia, no Jesus de Deus, nunca vai olhar para um sofrimento atrelando a uma culpa oculta. Não, uma punição oculta, uma punição automática de Deus na vida daquela pessoa. Outra vez Jesus foi indagado por discípulos sobre quem pecou quando viram um cego nascer. Foi ele ou foi seus pais? Essa foi a pergunta. É a mesma pergunta aqui desse amigo de Jó, a mesma pergunta do Elifaz, quando ele diz, quem perece sendo inocente? Quem morre não tendo nenhum pecado? Quem sofre não errando? Então, Jó já era inocente. Lembra que o capítulo 1, verso 1, diz que Jó é um homem temente, um homem reto, um homem que se desviava do mal. Então, por que então ele estaria sofrendo? Isso é um erro teológico, a gente achar que sofrimento é igual a punição automática de Deus. Segundo aqui, verso 18, 19, o texto diz assim, verso 18, 19, capítulo 4. Se Deus não confia nos próprios anjos e acusa seus mensageiros de insensatez,
quanto menos confiará em pessoas feitas de barro. Vêm do pó e são facilmente destruídas como traças. Então aqui corrige, Deus corrige, mas não só culpados. Deus não só corrige quem é culpado, Deus não só corrige quem erra, Deus corrige todas as pessoas que são necessárias serem corrigidas em algum momento da sua história. Nós passamos por correções de Deus que nem sempre tem a ver com erros nossos, mas tem a ver com o propósito dele na nossa vida. Uma fé inabalável entende que o propósito está maior do que as ações aqui na terra. A fé sabe que Deus permite dor para refinar, para poldar, para nos amadurecer, para nos fortalecer. Não só para castigar. Você pode ler lá Hebreus capítulo 12, verso 6, ou 1 Pedro capítulo 1, verso 7, você vai encontrar essa verdade bíblica para você. Terceiro aqui, do verso, mesmo no capítulo 4, mas se a gente voltar um pouquinho, verso 12 ao 16, a Bíblia diz assim: esta verdade me foi revelada em segredo, como que sussurrada em meus ouvidos. Ela veio à noite, numa visão perturbadora, quando todos estão em sono profundo. E ainda diz mais aqui, diz: o medo e o terror se apoderaram de mim e fizeram estremecer meus ossos. Um espírito passou diante do meu rosto e os pelos do meu corpo se arrepiaram. Você percebe aqui que visões noturnas devem ser testadas. Aqui Eliafaz está contando de um sonho, de uma visão que ele teve, tentando justificar o sofrimento do amigo Jó. Mas a gente precisa amadurecer a nossa fé sobre nossos sonhos. Nem sempre sonho é uma direção de Deus, nem sempre sonho é uma revelação de Deus. Nós precisamos testar as visões noturnas. Nós precisamos pedir sinais a Deus, confirmação de Deus. Às vezes o sonho nada mais é do que informações que estão armazenadas no nosso subconsciente. Quando nós estamos em repouso absoluto, essas informações são visitadas pela nossa alma. E a gente acha que é Deus falando, Deus revelando. Mas nem sempre é isso. Nós precisamos aprender a testar as visões noturnas. Fé inabalável filtra revelações pelas Escrituras. Você precisa usar as Escrituras como a sua base para entender se Deus está realmente revelando, falando com você, não pela sua emoção, mas pela palavra. 1 João capítulo 4, verso 1 diz isso para mim e para você. Nós não podemos ser movidos pelas nossas emoções, mas pela nossa fé na palavra de Deus. O que mantém você em movimento é a palavra de Deus, é a sua fé na palavra e não nas suas emoções. Fé não é sentimento, fé é convicção. Aqui o quarto verso 17 desse capítulo diz que pode algum mortal ser inocente perante Deus? Pode o homem ser puro diante do Criador? Uau, a fragilidade humana, queridos, é real. Nós somos frágeis, mas não é desculpa para acusar ninguém. Nós não podemos usar a fragilidade humana para uma desculpa de um erro, de uma acusação. Pode o mortal ser justo diante de Deus? A fé reconhece pecado universal, o pecado adâmico sobre a natureza do homem, mas não presume pecado específico sem prova. Você não está autorizado a culpar alguém, a condenar alguém, a excluir alguém da sua vida por achar que essa pessoa cometeu um pecado imperdoável. Não. Você não pode presumir pecado específico sem provas específicas. Tenha muito cuidado com o julgamento que pode te levar a ser julgado por Deus também. Quinto, capítulo 5 agora, verso 8. É o mesmo discurso, a continuação da resposta de Eliafaz diante de Jó para a situação que Jó estava vivendo. Verso 8 diz: se eu fosse você, buscaria Deus e lhe apresentaria minha causa. Olha que a palavra desse amigo aqui, buscar a Deus na dor, né, é sábio para o ser humano, mas não é condicional para a mudança da realidade. Às vezes Deus nos permite ter que passar por todo aquele momento de prova. Às vezes Deus não vai interromper a prova no meio do caminho porque a gente está chorando. Deus às vezes pode até aumentar a prova, porque Deus quer fortalecer a sua fé. Então, ele diz: eu, porém, buscaria a Deus. E a fé inabalável corre para Deus. Isso é fato.
não para explicações humanas, mas para convicções divinas. Você não tem que correr para Deus para buscar suas explicações da sua mente, mas correr para Deus para encontrar as convicções de quem Deus é, para fortalecer o seu espírito. Sexto aqui, veja o que diz o verso 9 desse capítulo 5, diz: Ele faz grandes coisas maravilhosas demais para entender e realiza milagres incontestáveis. Quem estava falando aqui era um teólogo experiente, um teólogo ensinado, né, dentro dos princípios da presença de Deus. Então ele estava dizendo que Deus faz maravilhas, isso é uma verdade pura. Ele faz grandes coisas, ele faz grandes coisas maravilhosas. Então aqui é um princípio que nós precisamos guardar para nós. A fé descansa no mistério divino. Não precisa entender tudo. Escreve aí agora: eu não preciso entender tudo para confiar em tudo que Deus faz. Escreve aí: eu não preciso entender tudo para confiar em tudo que Deus faz. E por último aqui, verso 17 e 18 desse capítulo 5, a Bíblia diz: Mas como são felizes os que Deus corrige, não despreze, portanto, a disciplina do Todo-Poderoso, pois ele fere, mas enfaixa a ferida, bate, mas suas mãos curam. Que poderoso aqui a gente vê essa palavra que externa desse teólogo experiente, uma verdade de quem Deus é, de que como Deus age. A disciplina de Deus sempre nos levará à restauração. Então a disciplina de Deus sempre nos leva à restauração. Quando Deus resolve nos disciplinar, nos ensinar, nos tratar, Ele quer levar a nossa vida a uma restauração, a um momento de recomeço, mas só é possível quando há arrependimento. Então você precisa se arrepender, você precisa entender que Deus pode estar te levando ao arrependimento. Esse tempo difícil que você está passando pode ser um convite de Deus a você recomeçar uma história através do arrependimento. Fé inabalável aceita a correção, mas não aceita a culpa inventada. Fé inabalável aceita a correção. Fé inabalável, se escreve isso aí: a fé inabalável aceita a correção. Quando Deus decide corrigir, Deus decide nos abençoar, nos levar a um outro nível. Nós precisamos aprender exatamente isso. Ele começou bem, mas acabou mal. Fé inabalável, ouve conselhos, mas só obedece a Deus. Que o teu coração seja guardado a obedecer aquilo que Deus está fazendo e ainda irá fazer na sua vida. Sua fé se torne inabalável, mesmo em tempos difíceis. Deus te abençoe poderosamente. Foi muito bom ter estado com você. Fechamos o capítulo 5 hoje. Espero você nos próximos episódios. Até lá.